Pessoal, boa noite. Depende da hora que você for assistir essa aula, né? Se você for assistir de manhã, é bom dia. Se for assistir à tarde, é boa tarde, tá? Mas, gente, eu vou dar continuidade hoje, né, à nossa matéria, que é a política externa no Segundo Reinado. E aqui nós vamos falar, né? Aqui nós chegamos no ponto mais complicado, né, gente? Aqui nós estamos chegando no aspecto mais, no momento mais delicado dessa questão de política externa. Eu terminei a aula passada falando com vocês a respeito do surgimento de um novo ator no cenário político platino, no cenário político ali do Sul, da América do Sul, que é o Paraguai. O Paraguai é uma exceção à regra na América do Sul como um todo, tá, pessoal? O Paraguai, ele fará sua independência em 1811, portanto, é uma independência bastante precoce, né? A que se destacar, né? Há uma certa precocidade na independência paraguaia. A independência paraguaia é liderada por um sujeito chamado Doutor Francia. Doutor Francia. Eu não sei se ele era médico ou se ele tinha doutorado em alguma coisa aí, tá? Doutor Francia, o nome do sujeito que lidera a independência paraguaia em 1811. O grande problema da independência paraguaia é que a Argentina não reconheceu, não aceitou a independência paraguaia. A Argentina considerava o Paraguai como parte de seu território. A Argentina considerava o Paraguai como parte do antigo vice-reinado do Prata, e a Argentina tinha a aspiração de ter o controle total sobre o antigo vice-reinado inteiro. Então, desde o princípio, a Argentina bloqueia qualquer saída, qualquer possibilidade do Paraguai utilizar o Rio da Prata. Então, vocês se lembram, eu tinha comentado com vocês que o Rio da Prata era de livre navegação, mas no caso paraguaio, a Argentina bloqueou completamente o Paraguai na tentativa de promover um estrangulamento econômico do Paraguai, né? E o que acabou acontecendo foi que o doutor Francia resistiu. É claro que a economia tradicional agroexportadora vai entrar em colapso e o doutor Francia acabará seguindo o tal caminho, né, que é o fora do comum, né? Ele estatiza as terras, né? Então, o Estado vai se tornar proprietário de todas as terras, serão chamadas estâncias del Estado, estâncias del Estado, e os camponeses irão trabalhar como se fossem aí funcionários públicos, né? Sendo, portanto, o Estado o controlador de todas as terras. E aí, durante muitos anos, né, o Paraguai viveu isolado do mundo, numa situação de extrema pobreza. Tá? O doutor Francia morre e é substituído por um homem de sua inteira confiança chamado Carlos Lopes. O general Carlos Lopes, sempre teve um ótimo relacionamento com o Brasil e uma postura de neutralidade nesses conflitos todos que estão acontecendo aí na bacia do Rio da Prata, né? Então o Paraguai se manteve fora desses conflitos, mas quando da derrubada ai meu Deus do céu, como é que era o nome? Do Rosas, né? Do Manuel Rosas, quando da deposição do Manuel Rosas, lá na Argentina, o Brasil exigiu a abertura do Rio da Prata para a navegação paraguaia. E agora o Brasil e a Argentina estavam amiguinhos. A Argentina concorda, então, pela primeira vez, desde o início, desde a independência em 1811, agora é lá, nos idos já de 1850, meados da década de 1850, o Paraguai vai pela primeira vez poder manter relações econômicas internacionais, e o Paraguai vai viver um período, portanto, de crescimento, porque, claro, era muito pobre, era muito atrasado, então o Paraguai vai viver um período de crescimento na medida em que
pode manter relações internacionais. Agora, um problema envolvendo o Paraguai, e aqui, pessoal, eu quero fazer um adendo, porque tem muita gente que faz confusão. Quando eu fiz faculdade, no final da década de 1980, lembrando que eu ingressei na USP no primeiro semestre de 1987, né? Eu comecei a fazer faculdade em 1987 e circulava pelo Brasil um livro que foi uma espécie de bíblia esquerdista a respeito da Guerra do Paraguai, que é o livro de um sujeito chamado Júlio José Chiavenato. Ele é historiador aqui perto, né? Ele é natural aqui de Ribeirão Preto, mas ele vai copiar, basicamente, ele vai fazer um resumo da obra de um argentino chamado Leon Pommer, aonde ele bate numa tecla muito contestada, uma tecla, bate numa tecla assim, indigesta. Eu acreditava, quando fazia faculdade, de que o Paraguai adotou, com as ideias do doutor Francia, uma espécie de socialismo antecipado, né? Que o Paraguai, você vai observar aí a defesa de uma tese em que os governantes paraguaios se tornaram verdadeiros heróis socialistas, né? E que o Paraguai adotou um modelo econômico socialista, similar ao do socialismo, e que por isso o Paraguai vivia um grande desenvolvimento, um desenvolvimento que incluía industrialização. Essa afirmativa não tem nenhuma base científica, documental. Isso é um absurdo dizer isso, que o Paraguai era um país industrializado, e que essa industrialização incomodou a Inglaterra, e a Inglaterra teria sido, portanto, a responsável pela guerra que levou à aniquilação do Paraguai, que a gente chama de Guerra do Paraguai, né, pessoal? Então, segundo essa linha de pensamento, eu arrumei uma luminária aqui, mas essa luminária fica meio balançando. Então, essa linha de pensamento coloca o Paraguai na condição de vítima de uma trama internacional capitaneada pelo imperialismo inglês. Gente, isso não tem nenhuma base de sustentação, é uma bobagem terrível, tá? E que nós vamos tentar esclarecer isso mais ou menos. Então, eu falo para vocês, quando eu estudava no ensino fundamental, a gente estudou a Guerra do Paraguai como sendo o Brasil e a Tríplice Aliança, o lado correto, o lado certo da guerra, o lado heróico da guerra, né? No qual o Brasil foi vítima de uma agressão externa paraguaia. Depois, quando eu estava na faculdade, não, vocês é que caíram na conta do vigário. Na verdade, o Brasil ele foi um testa de ferro do imperialismo inglês. O Brasil foi, na verdade, um subimperialista, né, que destruiu um modelo econômico autonomista, um modelo econômico avançado, um modelo econômico sofisticado que o Paraguai vinha desenvolvendo com seus líderes. Nossa, gente, é uma bobagem isso, tá? Então, por favor, tem que tomar cuidado. Tem aí, hoje em dia até que não, tá? Até não mais, mas virava e mexia antigamente, a gente pegava. Encontrou um trecho do Júlio José Chiavenato numa questão, eu coloquei aí para vocês, né? Eu estou colocando para vocês aí na lista de exercícios, para que vocês, né, tenham essa condição de fazer essa análise. Você encontrou o texto do Júlio José Chiavenato para saber que é uma bobagem que ele vai falar, tá? O que eu quero que vocês entendam, então, é que a visão a respeito da Guerra do Paraguai foi mudando com o tempo, né? Lá no início do século XX, havia uma clareza de que o Brasil foi vítima de uma agressão paraguaia. De repente, inverte na década de 1960, contestação, exército não presta, ditadura militar, então tudo que o exército faz está errado. Então, se a Guerra do Paraguai foi uma vitória militar, então está errado, porque o exército brasileiro não faz nada direito, só faz coisa ruim. Então, o exército brasileiro foi lá destruir uma economia autônoma. Tá? E hoje, já, né, lá dentro do Paraguai mesmo, pessoal, os historiadores sérios, tá? Os historiadores paraguaios
tem clareza a respeito dessa postura, né, do Paraguai como o causador do conflito, né? Então, onde é que? Então tá. Então vamos avançar. Então o Carlos Lopes assumiu o poder, governou o Paraguai. Eu não lembro a data da morte do Carlos Lopes, mas é tudo aí 1850, final da década de 1850. E o Solano Lopes tinha um filho. O Carlos Lopes tinha um filho, o Solano Lopes, né? Parece aquela Solano, entrou Solano na jogada, né? Zoeirinha, né, pessoal? Então, o Solano Lopes, eu não sei qual que era, se ele era filho, ele não era o filho mais velho, não, mas era o filho querido do Carlos Lopes, que mandou ele estudar na Europa. O Solano, então, lá na Europa, ele estudou na França. Então essa história do Paraguai como país autônomo, tudo de independente, é uma bobagem. O Solano foi estudar na Europa. Tá? E na Europa, o Solano Lopes se tornou um admirador. Viveu na França e se tornou um admirador de Napoleão Bonaparte. Tá? O Solano viveu na Europa, viveu na França na época em que a França era governada por Luís Bonaparte, pelo Napoleão III. Né? Ele viveu na França quando a França era governada por Napoleão III e era, portanto, uma época em que a política oficial da França era louvar o tio do Napoleão III, Napoleão I. Então olha, o cara saiu do nada, transformou a França numa potência militar, expandiu. Ao que tudo indica, ao longo do período em que viveu na França, foi lá que ele conheceu sua esposa, uma irlandesa chamada Elisa Lynch, tá? Que ele trouxe para aqui, para o Paraguai. Né? O Solano Lopes ele se tornou um admirador desses líderes imperialistas, expansionistas, e achou que dava para ser, sei lá, o Napoleão dos Pampas, né, pessoal? Alguma coisa nesse sentido. O Solano demonstrava muita ambição na construção daquilo que ele chamava de o Grande Paraguai. O Solano Lopes acreditava na possibilidade do Paraguai se transformar numa potência militar e se expandir e incorporar vastas áreas aí, norte da Argentina, Uruguai, sul do Brasil, trechos do Mato Grosso. A tese do Solano Lopes é que seria possível o Paraguai se transformar na maior potência da América do Sul. Né? Então, o Solano Lopes volta da Europa, substitui o pai no comando do país e dá início a uma política armamentista, né? Dá início a uma escalada militarista, né? Quem prega a imagem do Solano Lopes como um santo, aí, um iluminado, pô, gente, acorda para a vida. O Solano Lopes adota uma postura, inclusive, de intensificar suas relações econômicas com a Europa, importando equipamento militar. A tolice de pensar que o Paraguai estava desenvolvendo a indústria. Mas o Paraguai tinha uma ferrovia de 40 quilômetros. O Brasil também tinha ferrovia, né? A Rio Petrópolis, perigava ser até maior que o Paraguai. Olha, o Paraguai tinha ferrovia, 40 quilômetros, uma ferrovia que o Paraguai tinha. Então são dados irrefutáveis aí, né? Mas o mais importante é que o Paraguai trouxe técnicos ingleses, trouxe especialistas europeus para ajudar na formação e na profissionalização do seu exército, começou a montar uma marinha de guerra, né? Começou a montar uma marinha de guerra. O Paraguai não tem saída para o mar, mas tinha uma significativa saída para áreas navegáveis do Rio da Prata, né? Então funcionava bem, estava formando uma marinha de guerra, tá? Não tinha ninguém ambicionando atacar o território paraguaio, mas estava formando uma marinha de guerra. E nesse meio tempo, a estratégia do Solano Lopes se baseava na ideia de que era possível tirar proveito da rivalidade entre Brasil e Argentina. Então, a grande sacada do Solano Lopes é que Brasil e Argentina não se bicavam, portanto, era plenamente possível você jogar um contra o outro, se aliando ora com um, ora com o outro, e ajudar a ferrar os dois. Então, a linha de raciocínio do Paraguai era:
vamos estimular a rivalidade entre Brasil e Argentina de forma a causar conflito. Mas nesse sentido, e aqui, pessoal, o Einstein, me parece que é o Einstein que disse, né, que louco é o cara que faz exatamente a mesma coisa, que repete exatamente a mesma experiência, né, e esperando que ocorrerão resultados diferentes, né? Então eu estou todo gostosão caminhando dentro de uma sala e pof, bato a cabeça no teto, que é na parte ali que o teto é baixo. Aí dali a 10 minutos eu vou de novo. Eu vou bater a cabeça todas as vezes. Ou eu me abaixo ou me adequo à situação, eu vou rachar meu crânio, né? Então é isso, você esperar, né, os resultados aí absolutamente impossíveis de se obterem. E aí o Solano Lopes ele contava com a rivalidade entre Brasil e Argentina, mas justamente no momento em que ele assumiu o poder, Brasil e Argentina estavam vivendo o melhor de suas relações, né? Porque depois da deposição do Manuel Rosas, a Argentina, que passou a ser governada por um cara chamado Mitre, né? Esse presidente Mitre, que é inclusive considerado por muitos como o homem que definitivamente consolidou a Argentina, que deu à Argentina a sua feição moderna. O presidente Mitre era muito amigo de Dom Pedro II. As relações entre Brasil e Argentina nunca tinham sido tão boas, né? Então, criou-se uma situação complicada aí, porque não ia conseguir tirar proveito da rivalidade entre seus dois vizinhos. Eis que, nos idos de 1863, 64, surge uma oportunidade do Solano Lopes conseguir aí um aliado em suas ambições regionais. Porque o Partido Blanco toma o poder no Uruguai. Então, os blancos ressurgidos das cinzas tomam o poder no Uruguai. O negócio foi o seguinte: chegou ao poder lá em muita confusão, instabilidade política no Uruguai. Chega ao poder no Uruguai um sujeito chamado Atanásio Aguirre. Atanásio Aguirre era o nome do cristão lá, do cidadão que se tornou presidente do Uruguai. Esse Atanásio Aguirre, ele não interessava, as demandas políticas dos blancos não interessavam nem a Brasil, nem a Argentina. Como não interessavam nem a Brasil, nem a Argentina, o Solano Lopes viu a possibilidade de tirar proveito desse momento de confusão e declarou apoio ao Atanásio Aguirre, comprometendo o Paraguai em proteger, comprometeu-se em proteger o governo de Atanásio Aguirre contra uma possível agressão brasileira ou argentina. E o que aconteceu foi uma agressão brasileira e argentina. Brasileiros e argentinos vão intervir no Uruguai, tiram do poder o blanco Atanásio Aguirre, que não interessava a ninguém, e apoiam a retomada do poder pelos colorados na figura de um tal de um cara chamado Venâncio Flores. Venâncio Flores. Então, o Brasil e a Argentina conseguem tirar lá o colorado Aguirre do poder, o blanco do poder, mas, em compensação, o Solano Lopes vai usar como desculpa essa intervenção militar brasileira e argentina para declarar guerra ao Brasil. Pessoal, então, aliás, na verdade ele invadiu o Brasil antes mesmo de declarar guerra. A estratégia do Solano Lopes, então começou a Guerra do Paraguai. Começou a Guerra do Paraguai. O Solano Lopes, ele vai atacar o Brasil na região do Paraguai, e vai invadir também o Rio Grande do Sul. Jefão, mas o Paraguai não tem fronteira com o Rio Grande do Sul. Tinha na época. Tá? É que depois da Guerra do Paraguai eles perderam. A Argentina ocupou o espaço ali entre Paraguai e Brasil. Então o Paraguai não faz mais fronteira com aquela região onde ele invadiu o Rio Grande do Sul. E os paraguaios queriam chegar ao Uruguai para se unir aos blancos e recolocá-los no poder. Só que o Paraguai não fazia fronteira direta com o Uruguai. Então, o que os paraguaios fizeram? Invadiram o território argentino
para chegar ao Uruguai e reconduzir o Atanásio Aguirre, ou seja lá quem for o Blanco, lá ao poder. Tá? Então, olha só, o Solano se julgava um líder, um gênio militar. Então ele já começa dividindo o exército dele em três. Tá? Invade o Mato Grosso, invade o Rio Grande do Sul e invade a Argentina para chegar no Uruguai. Tá? Então, o Brasil declara guerra ao Paraguai, em consequência dessa agressão. A Argentina declara guerra ao Paraguai, em consequência da invasão do seu território, qual será o motivo, né? Invadiu, né? Agrediu. E o Uruguai, diante do objetivo paraguai de derrubar o seu governo, o Uruguai também declara guerra ao Paraguai, formando aquilo que a gente chama de Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, que é a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, países agredidos pelo Paraguai. O Uruguai não chegou a ser invadido por tropas paraguaias, mas esse era o objetivo das tropas paraguaias que invadiram a Argentina. Num primeiro momento, gente, o Paraguai deitou e rolou porque o seu exército estava mais bem preparado. A população paraguaia era pequena, os recursos paraguaios eram pequenos, mas o Paraguai tinha importado muito equipamento militar, tinha importado barcos, tinha trazido muita coisa, né? Então os paraguaios estavam basicamente mais preparados para a guerra nesse primeiro momento. Inclusive, o ato que deu início à guerra foi a tomada de um navio civil que subiu o Rio Paraguai na direção de Corumbá, chamado Marquês de Olinda, né? O navio foi tomado como presa de guerra, o Brasil não estava nem sabendo que estava em guerra com o Paraguai, o navio acabou sendo incorporado à Marinha o Paraguai, e os brasileiros ficaram prisioneiros lá no Paraguai, passaram 6 anos de cão, 4, 5 anos de cão lá como prisioneiros no Paraguai, na medida em que o Paraguai declinou, começou a faltar comida, teve gente lá que morreu de fome. Então, rapidamente, os exércitos e a Marinha da Tríplice Aliança, as tropas da Tríplice Aliança vão se articular, nós não vamos entrar em detalhes sobre a guerra, mas estava tudo muito bagunçado, muito desorganizado. Agora, o Brasil tinha de longe a mais poderosa marinha da América do Sul. Tá? No final da Guerra do Paraguai, a marinha brasileira vai ter crescido absurdamente, né? Então, chegou a ser, naquele momento, uma das marinhas mais poderosas do mundo, claro que, né? Mas numericamente falando. Então, o Brasil botou toda a sua marinha de guerra engavetando ali a saída do Rio da Prata e cortou o contato do Paraguai com os países industrializados que poderiam continuar lhe fornecendo armas. Então, a estratégia brasileira era segurar o Paraguai aonde ele estava e estrangular sua economia por meio desse bloqueio, né? É aqui que vai acontecer talvez a batalha mais decisiva da guerra, que é a Batalha do Riachuelo, quando uma frota paraguaia tenta atacar essa frota brasileira num ataque muito bem articulado, um ataque noturno muito bem articulado, deu zebra lá. Gente, é interessante porque o ataque poderia ter sido adiado, mas o comandante da frota paraguaia estava com tanto medo de falar para o Solano Lopes que ele ia adiar o ataque, ser fuzilado, que ele decidiu atacar mesmo sabendo que a surpresa tinha sido perdida. Eles tinham planejado atacar à noite, o mais importante, o navio Paraguai deu problema, quando ele voltou a funcionar, já era dia. Então eles tentaram fazer um ataque surpresa durante o dia. Claro que não ia dar certo, né? E tudo vestido de ninja, né? Tudo vestido de preto, aquele saulão do caramba. Então a Marinha Paraguaia acabou sendo massacrada e isso consolidou a posição do Brasil como controlador do Rio da Prata. A partir de agora, o Paraguai não terá condições de importar equipamentos. Aí sim que o Paraguai vai começar a desenvolver uma indústria artesanal para a produção de equipamentos militares muito simples, muito primitivos, inclusive, bem inferiores àquilo que a Tríplice Aliança dispunha. O Paraguai tinha encomendado navios de guerra da Inglaterra. Como o Paraguai não teve mais condição de receber esses navios, porque o Rio da Prata estava fechado, o Brasil foi lá e comprou esses navios e fortaleceu bastante, inclusive, a sua marinha. E a partir daí, pessoal, com o cerco, o exército da Tríplice Aliança
vai ocupando, vai apertando gradualmente o Paraguai, tomando território por território, pedaço por pedaço. O exército brasileiro vai ser liderado pelo o Duque de Caxias, né? Que é por isso mesmo o patrono do exército, mais respeitado de todos os comandantes militares brasileiros. E o Duque de Caxias, quando ele assume o comando do exército, ele ficou horrorizado com a má qualidade, a falta de treinamento. Ele parou a ofensiva contra o Paraguai por quase um ano para preparar melhor os soldados do exército brasileiro, que ele não admitia que esses soldados fossem jogados aos leões. Então, o Duque de Caxias foi fundamental para reorganizar o exército brasileiro. Num primeiro momento, choveram voluntários. Na medida em que os anos foram passando, a guerra foi deixando de ser emocionante, foi se tornando lugar comum, começam a faltar voluntários. Tá? Então, no começo, você tinha mulheres querendo ir para a guerra. Tá? Absolutamente, né, inaceitável naquela época. Depois de alguns anos, aí o pessoal já não queria mais, né? A guerra tinha deixado, aquele fervor patriótico foi minguando, né? Até porque as condições na região, era uma região extremamente pantanosa, muito mais gente morreu de doença do que ferimento em combate, isso assim, é óbvio, tá? A estrutura de abastecimento era horrorosa, tá? Os brasileiros tomam a capital paraguaia, tomam Assunção, acreditando que isso marcaria o fim da guerra. O Solano foge para o interior e continua lutando na forma de guerrilha. O Duque de Caxias vira para o Dom Pedro II e fala assim: deixa esse cara por conta do novo governo paraguaio que nós estamos montando aqui, porque a guerra está muito cara. Né? Havia uma consciência geral de que a guerra estava drenando toda a riqueza do Brasil. O Dom Pedro II, teimosão, ele e o Solano Lopes tinham uma rixa braba, né? Os jornais paraguaios só retratavam os brasileiros como macacos, tá? Porque havia um grande número de escravos, né, alistados para o exército brasileiro. Então, o Dom Pedro era retratado pelos jornais paraguaios como um macaco de coroa, né? Então havia um relacionamento muito ruim. O Dom Pedro exigiu a captura do Solano Lopes. A guerra só acaba quando o Solano Lopes tiver sido capturado ou morto, e o Duque de Caxias, inclusive, pede demissão do comando antes do fim da guerra. O comando do exército passa para o Conde de, né, que era o genro do Dom Pedro II, marido da princesa Isabel. Muitos autores, como o Júlio José Chiavenato, por exemplo, olha lá, o exército brasileiro matou muitas crianças. É verdade, o Solano Lopes começou a recrutar crianças para o exército. Tá? Os meninos de 12 anos eram mandados para a guerra sem treinamento, sem equipamento, inclusive com barbas postiças, porque senão os soldados brasileiros iam falar: não, para, menino, vem para cá, né? Para não permitir que os soldados brasileiros reconhecessem que eles eram crianças. Então, o Solano Lopes jogou as crianças do Paraguai na guerra. Né? Então, não foram soldados brasileiros que, tal qual nazistas, ocuparam uma pobre vila e mataram a população civil. Não, o Solano Lopes botou meninos de 12 anos para lutar na guerra. Tá? E aí, claro que foi uma catástrofe, o Solano Lopes acabou sendo finalmente localizado. Né? Tem aí algumas ruas com o nome General Câmara. Né? O General Câmara é o cara que comandou as tropas brasileiras que finalmente cercaram o Solano Lopes, que ainda tentou resistir, mas morreu. Tá? Então a guerra termina em 1870 com a morte do Solano Lopes. Mas, pessoal, aqui nós temos que fazer uma avaliação. Né? Quem são os grandes vencedores da guerra? Né? Olha, a Inglaterra com certeza o país que mais lucrou com a guerra. Era o maior produtor mundial de armas, era a maior potência militar do planeta, foi quem abasteceu os dois lados. Enquanto o Paraguai pôde comprar armas, ele comprou armas inglesas. Depois que ficou isolado, não pôde mais, mas a Inglaterra ganhou dinheiro a rodo vendendo armas. A Argentina, pessoal, não foi tão ruim assim, gastou muito dinheiro com a guerra, mas eram produtores argentinos que abasteciam os exércitos da Tríplice Aliança. O governo brasileiro, por exemplo, fechava acordos com os produtores argentinos que enviavam gado para alimentar as tropas. As tropas brasileiras praticamente só comiam carne, era uma alimentação muito desbalanceada, os soldados tinham muito problema
com essa alimentação desbalanceada, né? Então, assim, houve para a Argentina, um setor da economia, a Argentina se beneficiou muito com a guerra. O grande perdedor, é claro, que é o Paraguai. O país perdeu 50% da sua população, foi um terror. 50% da população, e assim, o que sobrou era mulher, criança muito jovem, criança abaixo de 12 e homem acima de 60. Tá? O Solano Lopes, de uma curiosidade, mandou executar todos os seus irmãos, mandou açoitar a própria mãe, porque desconfiou que seus familiares estavam planejando contra ele. Olha, esse aí é o herói de um. Tem uma galera que vê o Solano Lopes como Fidel Castro do século XIX. Ai, herói, o cara mandou chicotear a mãe, né? Beleza, isso, né? Mandou matar todos os seus irmãos. Ô, herói, né? Meninos, então, o Paraguai, claro que é o grande derrotado, perdeu parte do seu território, foi condenado a indenizar as potências vitoriosas, nunca conseguiu pagar. Em 1943, o governo brasileiro desiste de receber, né? Perdoa a dívida do Paraguai. E aí o que vai acontecer, pessoal, é que o outro grande derrotado é o Brasil, né? O Brasil que acabou sendo arrastado para uma guerra que não era do seu interesse naquele momento. O Brasil foi obrigado a entrar nessa guerra e gastou o que não tinha em 6 anos de conflito. Então é muito importante frisar que o Brasil saiu da Guerra do Paraguai quebrado. E essa situação, esse colapso econômico, somado com outras consequências da guerra, das quais a gente vai falar posteriormente, isso dá início ao fim da monarquia no Brasil. Então, a partir do final da Guerra do Paraguai, a monarquia brasileira entra em declínio e começa a descer a ladeira. Tá certo, pessoal? Gente, nossa sala já deve estar enorme. Pessoal, amo vocês, tá? Então, até na semana que vem. Valeu, gente.